Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Maquiavel e a tradição filosófica a qual Maquiavel se filia ou a qual ele funda, né? A vida social é para Maquiavel um campo de forças e só pode prosperar se essas forças de algum modo se equilibrarem. Eis assim o papel do governante, procurar e até mesmo forçar, se necessário, esse equilíbrio, contentando ora uma parte, ora outra, fazendo com que ora um, ora outro seja obrigado a ceder, de modo que todos tenham o seu desejo em parte, mas nunca totalmente realizado. A conquista desse equilíbrio interno é importante porque, do contrário, a parte conflitante e insatisfeita tenderá a recorrer a forças estrangeiras para fazer valer os seus interesses, o que era um expediente corriqueiro na Itália do tempo de Maquiavel, daquele tempo, mas que, segundo o próprio Maquiavel, no lugar de resolver os conflitos internos, acabava colocando a Itália numa situação de extrema instabilidade e vulnerabilidade política, à mercê das forças políticas externas. Trata-se assim de resolver os conflitos internos para conquistar uma posição forte diante das forças políticas externas. Só assim um Estado pode perdurar e se manter. Na Roma Antiga, as instituições republicanas desempenhavam esse papel e por isso Maquiavel é um republicano. Na primeira década de Tito Livio, ele se inspira nesses ideais republicanos para defender sua teoria, apesar de que parece, por conta da obra O Príncipe, que ele era um defensor do absolutismo, mas não. Mas essas instituições se perderam no tempo. Maquiavel entendia que, à época dele, na Itália do século XVI, a melhor solução dos conflitos que geravam tantas guerras e tornavam tão instável a vida política italiana consistia no apelo à capacidade conciliatória. Não mais nas instituições republicanas, mas das ações de um príncipe que se colocasse entre os grandes e o povo, que intermediasse essa relação, mediando a disputa entre esses grandes e o povo. É nesse sentido que Maquiavel aconselha ao governante em O Príncipe. Ele deve fazer aquilo que as instituições da Roma Antiga faziam e, retirando a sua força política e sua capacidade de governo em parte do apoio dos grandes, em parte do apoio do povo. Então ele tem que ficar, ora, dependendo do apoio de um e de outro. Governar, isto é, preservar a vida comum e fortalecer-se internamente contra as forças estrangeiras. A originalidade do pensamento de Maquiavel está, assim, em ter colocado o conflito na base da política. Então a política é a arenga, é o âmbito do conflito de poder, pela conquista e manutenção do poder. Então entendido que cabe à política fundamentalmente mediar esses conflitos sociais e usando de todo e qualquer expediente que estiver à disposição e ao alcance para conseguir efetivá-lo. Isso reside para ele toda a dificuldade da arte de governar. Ninguém antes de Maquiavel pensou assim. Ninguém antes pensou com tanto realismo, é o chamado realismo político. Ele mostra a política como ela é na realidade, e não o idealismo antigo e medieval que dizia como a política deveria ser, qual que é o ideal político que deveria se efetivar. Segundo ele, esses idealismos que outrora aconteceram na filosofia política nunca conseguiram construir um governo eficiente, que conseguisse conquistar e manter o poder e produzir o bem comum. Então ninguém depois dele pôde pensar a política sem relacioná-la à questão dos conflitos de interesses dentro da sociedade. Uma vez que, segundo Maquiavel, o conflito é estruturante da vida social e insuperável, compreende-se que o governante já encontra aí bastante trabalho com o que se ocupar. Conservar o reino já é um trabalho e tanto tendo em vista a instabilidade da vida social. Não é um bom timoneiro aquele que consegue evitar que o navio afunde no mar revolto? Esse que é o bom navegante, esse que é o bom líder do navio. Não é preciso cobrar dele que, além disso, conduza o navio a um porto paradisíaco, mas pelo menos impedir que ele afunde. Então esse é um pouquinho do pensamento de Maquiavel e da tradição filosófica que acabou gerando o pensamento dele, que ele também depois acaba criando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.